Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 3. Um lugar perigoso. Lord Logain e Tain realmente resolveram suas diferenças, disse Velen, sentado na sala comunal do grande encontro. Ele usava sinos em suas tranças escuras e sorria abertamente. Ele sempre sorria demais. Ambos estavam preocupados com a divisão que estávamos sofrendo e concordam que isso não é bom para o moral. Precisamos nos concentrar na última batalha. Este não é o momento para brigas. Androl estava parado logo depois da porta, com Pevar ao seu lado. Era surpreendente a rapidez com que aquele prédio, um antigo armazém, fora transformado em taverna. Lin fizera um bom trabalho. Havia um bar e bancos respeitáveis. Embora as mesas e cadeiras espalhadas pelo salão ainda não combinassem, o lugar acomodava dezenas de pessoas. Ela também tinha uma biblioteca com um número considerável de livros, embora fosse muito criteriosa quanto a quem permitia usá-la. No segundo andar, ela planejava salas de jantar privativas e dormitórios para os visitantes da Torre Negra. Supondo que Tain voltasse a receber visitantes. A sala estava lotada, e a multidão incluía um grande número de novos recrutas, homens que ainda não estavam em nenhum dos lados da crescente disputa, nem com Tain e seus homens, nem com aqueles leais a Logain. Androl ouviu Velen, sentindo-se arrepiado. A Aes Sedai de Velen, Genari, estava sentada ao lado dele, com a mão pousada carinhosamente em seu braço. Androl não a conhecia bem, mas conhecia Velen. E aquela coisa com o rosto e a voz de Velen não era o mesmo homem. Encontramo-nos com o Senhor Dragão, continuou Velen. Visitando as terras fronteiriças, preparando-se para o ataque da humanidade contra a sombra. Ele reuniu os exércitos de todas as nações sob sua bandeira. Não há ninguém que não apoie, exceto Seanchan, é claro, mas eles foram rechaçados. Este é o momento, e em breve seremos chamados para atacar. Precisamos nos concentrar uma última vez em nossas habilidades. A espada e o dragão serão concedidos generosamente nas próximas 2 semanas. Trabalhem duro, e seremos as armas que quebrarão o domínio do tenebroso sobre esta terra. Você disse que Logain está vindo, exigiu uma voz. Por que ele ainda não voltou? Androl se virou. Jonete Doutri estava perto da mesa de Velen. Com os braços cruzados, encarando Velen com raiva, Jonete era uma visão intimidadora. O homem de 2 rios costumava ter um jeito amigável, e era fácil esquecer que ele era uma cabeça mais alto que você e tinha braços como os de um urso. Ele usava seu casaco preto Ashamen, embora não tivesse alfinetes na gola alta, apesar de ser tão forte no poder único quanto qualquer dedicado. Por que ele não está aqui? Perguntou Jonete. Você disse que voltou com ele, que ele e Tain conversaram. Bem, onde ele está? Não insista, rapaz, pensou Androl. Deixe-o pensar que acreditamos em suas mentiras. Ele levou o Emiael para visitar o Senhor Dragão, disse Velen. Ambos devem voltar amanhã, no máximo depois de amanhã. Porque Tain precisava que Logain lhe mostrasse o caminho, Jonete disse, teimoso. Ele poderia ter ido sozinho. Aquele garoto é um tolo, sibilou Pevara. Ele é honesto, respondeu Androl calmamente, e quer respostas honestas. Esses rapazes de Churivers eram um bom grupo, diretos e leais. No entanto, não eram particularmente habilidosos com subterfúgios. Pevara ficou em silêncio, mas Androl podia senti-la enquanto ela considerava canalizar e silenciar Jonete com algumas amarras de ar. Não eram pensamentos sérios, apenas fantasias vãs, mas Androl podia senti-los. Luz. O que eles tinham feito um ao outro? Ela está na minha cabeça, pensou ele. Há uma Aes Sedai, dentro da minha cabeça. Pevara congelou e então olhou para ele. Androl buscou o vazio, aquele velho truque de soldado para ajudá-lo a buscar clareza antes de uma batalha. Saidin também estava lá, é claro. Ele não o buscou. O que você fez? Sussurrou Pevara. Eu consigo sentir você aí, mas sentir seus pensamentos é mais difícil. Bom, pelo menos isso foi alguma coisa. Jonete, chamou Lin do outro lado da sala, interrompendo a próxima pergunta do rapaz para Velen. Você não ouviu o homem dizendo o quanto andou viajando? Ele está exausto. Deixe-o beber sua cerveja e descansar um pouco antes de você arrancar histórias dele. Jonete olhou para ela, com uma expressão magoada. Velen sorriu profundamente enquanto o rapaz se retirava, abrindo caminho para fora da sala comunal.
Velen continuou falando sobre como o Senhor Dragão estava bem e sobre o quanto cada um deles seria necessário. Androl liberou o vazio, sentindo-se mais relaxado. Olhou ao redor da sala, tentando decidir em quem poderia confiar. Gostava de muitos desses homens, e muitos não eram completamente a favor de Tain, mas ainda assim não conseguia confiar neles. Tain tinha controle total da torre agora, e aulas particulares com ele e seus escolhidos eram cobiçadas pelos recém-chegados. Só os rapazes de Dois Rios podiam ser considerados como alguém que daria algum tipo de apoio à causa de Androl, e a maioria deles, além de Jonete, era inexperiente demais para ser útil. Evin se juntou a Nalaon do outro lado da sala, e Androl acenou com a cabeça para ele, mandando seguir Jonete na tempestade. Ninguém ficaria sozinho. Feito isso, Androl ouviu a ostentação de Velen e notou Lin abrindo caminho pela multidão em sua direção. Lin Taglien era uma mulher baixa e de cabelos escuros. Seu vestido era coberto de lindos bordados. Ela sempre lhe parecerá um modelo do que a Torre Negra poderia ser. Civilizada, educada, importante. Os homens abriram caminho para ela. Sabiam que não deviam derramar bebidas nem começar brigas na pousada. A raiva de Lin não era algo que um homem sábio gostaria de saber. Ainda bem que ela administrava o lugar com tanto rigor. Em uma cidade cheia de canalizadores homens, uma simples briga de taverna poderia dar muito, muito errado. Isso te incomoda tanto quanto a mim? Perguntou Lin suavemente, aproximando-se dele. Não foi ele quem, algumas semanas atrás, falou sobre como Tain deveria ser julgado e executado por algumas das coisas que havia feito. Androl não respondeu. O que ele poderia dizer? Que suspeitava que o homem que eles conheciam como Velen estava morto. Que toda a Torre Negra em breve não passaria de monstros com os olhos errados, sorrisos falsos, almas mortas. Não acredito nele sobre o Logain, disse Lin. Tem alguma coisa acontecendo aqui, Androl. Vou pedir para o Fra segui-lo hoje à noite, para ver onde ele. Não, disse Androl. Não, não. Fraz era seu marido, um homem que havia sido contratado para ajudar Henry Aslin a ensinar esgrima na Torre Negra. Tain achava que a luta de espadas era inútil para Ashamen, mas o Senhor Dragão insistira que os homens aprendessem. Ela o encarou. Você não está dizendo que acredita. Estou dizendo que estamos em grande perigo agora, Lin, e não quero que Fraz piore a situação. Me faça um favor. Anote o que mais Velen disser esta noite. Talvez eu possa usar algumas informações. Tudo bem, ela disse, parecendo cética. Androl acenou com a cabeça para Nalaon e Canler, que se levantaram e se aproximaram. A chuva batia no telhado e na varanda lá fora. Velen continuou falando, e os homens estavam ouvindo. Sim, era incrível que ele tivesse trocado de lado tão rápido, e isso deixaria alguns desconfiados. Mas muitas pessoas o respeitavam, e o jeito como ele estava um pouco fora do lugar não era perceptível, a menos que você o conhecesse. Lin, disse Androl enquanto ela começava a se afastar. Ela olhou para ele. Você, tranque este lugar bem fechado esta noite. Aí talvez você e Fraz devessem encontrar um jeito de entrar no porão com alguns suprimentos, certo? Você tem uma porta de porão resistente? Sim, ela disse. Para o bem que fará. Não importaria a espessura da porta se alguém com poder único viesse procurá-la. Nalaon e Canler os alcançaram, e Androl se virou para ir embora, apenas para dar de cara com um homem parado na porta atrás dele, alguém que ele não ouvirá se aproximar. A chuva pingava de seu casaco Ashamen, com a espada e o dragão na gola alta. A tal Mishraeli fora um dos Tain desde o início. Ele não tinha os olhos fundos, sua maldade era toda sua. Alto, com longos cabelos dourados, ele tinha um sorriso que nunca parecia alcançar seus olhos. Tevara pulou quando viu, e Nalaon praguejou, agarrando o poder único. Calma, calma, disse uma voz. Não precisa de discussão. Mesar saiu da chuva e entrou ao lado de Mishraeli. O homem baixo Domani tinha cabelos grisalhos e um ar de sabedoria, apesar da transformação. Androl encontrou o olhar de Mesar, e foi como olhar para uma caverna profunda. Um lugar onde a luz nunca havia brilhado. Olá, Androl, disse Mesar, pondo a mão no ombro de Mishraeli, como se os dois fossem amigos de longa data. Por que a boa senhora Lin precisaria ter medo e se trancar em seu porão? Certamente a Torre Negra é um lugar tão seguro quanto qualquer outro. Não confio em uma noite escura e cheia de tempestades, disse Androl. Talvez seja sensato, respondeu Mesar. Mesmo assim, você sai para lá. Por que não fica onde está quentinho? Nalaon, eu gostaria de ouvir uma de suas histórias.
Talvez você possa me contar sobre a vez em que seu pai e você visitaram Shara. Não é uma história tão boa assim, disse Nalaon. Não sei se me lembro bem. Mesar riu, e Androl ouviu Velen se levantar atrás dele. Ah, aí está você. Eu estava dizendo a eles que você falaria sobre defesas em Arafel. Venham ouvir, disse Mesar. Isso será importante para a última batalha. Talvez eu volte, disse Androl, com a voz calma, assim que terminar meu outro trabalho. Os dois se entreolharam. Ao lado, Nalaon ainda detinha o poder único. Ele era tão forte quanto Mesar, mas jamais conseguiria enfrentá-lo em Mishrael, principalmente em uma sala abarrotada de pessoas que provavelmente ficariam do lado dos dois Ashamen. Não perca seu tempo com o pajem, Velen, disse Coteren por trás. Mishrael deu um passo para o lado para dar lugar ao terceiro recém-chegado. O homem corpulento e de olhos pequenos pressionou a mão contra o peito de Androl e o empurrou para o lado ao passar. Ah, espera! Você não pode mais bancar o pajem, pode? Androl entrou no vazio e capturou a fonte. Sombras imediatamente começaram a se mover pela sala, alongando-se. Não havia luzes suficientes. Por que não acenderam mais lamparinas? A escuridão convidava aquelas sombras para dentro, e ele podia vê-las. Eram reais, cada uma gavinha de escuridão, tentando alcançá-lo. Para puxá-lo para dentro delas, para destruí-lo. Oh, luz! Você está bravo! Você está bravo! O vazio se estilhaçou e as sombras, felizmente, recuaram. Ele se viu tremendo, encostando-se na parede, ofegante. Tevara o observava com o rosto inexpressivo, mas ele sentia sua preocupação. Ah, a propósito, disse Coteren. Ele era um dos bajuladores mais influentes de Taim. Você já ouviu? Ouviu o quê? Androl conseguiu dizer. Você foi rebaixado, pajem, disse Coteren, apontando para o alfinete da espada. Ordens de Taim. A partir de hoje, volte a ser soldado, Androl. Ah, sim, gritou Velen do centro da sala. Desculpe-me por ter esquecido de mencionar. Receio que já tenha sido esclarecido pelo Senhor Dragão. Você nunca deveria ter sido promovido, Androl. Desculpe. Androl levou a mão ao pescoço, em direção ao alfinete ali. Não deveria importar para ele o que realmente significava. Mas importava. Ele passará a vida inteira buscando. Aprenderá uma dúzia de profissões diferentes. Lutar em revoltas, navegara por 2 mares. E o tempo todo buscando algo que não conseguirá definir. Ele a encontrou quando chegou à Torre Negra. Ele superou o medo. Que as sombras sejam queimadas. Ele agarrou Saidin novamente, o poder o inundando. Ele se endireitou, encarando Coteren. O homem maior sorriu e agarrou o poder único também. Mesar juntou-se a ele, e no meio da sala, Velen se levantou. Nalaon sussurrava para si mesmo, preocupado, com os olhos se movendo de um lado para o outro. Canler agarrou Saidin e pareceu resignado. Tudo o que Androl conseguia conter, todo o poder único que conseguia reunir, inundou-o. Era minúsculo comparado aos outros. Ele era o homem mais fraco da sala. O mais novo dos recrutas conseguia lidar com mais do que ele. Então você vai tentar? Perguntou Coteren suavemente. Pedi que te deixassem, porque sabia que você acabaria tentando. Eu queria a satisfação, pajem. Vamos lá. Strike. Vamos ver. Androl estendeu a mão, tentando fazer a única coisa que podia, formar um portal. Para ele, aquilo era algo além de tramas. Era apenas ele e o poder, algo íntimo, algo instintivo. Tentar construir um portal agora era como escalar uma parede de vidro de 30 metros de altura, usando apenas as unhas para se firmar. Ele saltou, se esforçou, tentou. Nada aconteceu. Sentia-se tão perto. Se conseguisse empurrar um pouco mais forte, conseguiria. As sombras se alongaram. O pânico o invadiu novamente. Com os dentes cerrados, Androl levou a mão ao colarinho e arrancou o alfinete. Deixou-o cair no chão diante de Coteren com um tilintar. Ninguém na sala falou. Então, enterrando sua vergonha sob uma montanha de determinação, ele libertou o poder único e passou por Mesar noite adentro. Nalaon, Canler e Pevara o seguiram com passos ansiosos. A chuva cobria Androl. Ele sentia a perda daquele alfinete como sentiria a perda de uma mão. Androl, disse Nalaon. Desculpe. Um trovão ribombou. Eles atravessaram poças de lama na rua sem pavimentação. Não importa, disse Androl. Talvez devêssemos ter lutado,
disse Nalaon. Alguns dos rapazes lá dentro teriam nos apoiado, nem todos estão no bolso dele. Certa vez, meu pai e eu, lutamos contra 6 cães das trevas, luz sobre o meu túmulo, nós lutamos. Se sobrevivemos a isso, podemos lidar com alguns cães Ashamen. Teríamos sido massacrados, disse Androl. Mas teríamos sido massacrados, disse Androl. Não deixamos que escolham o campo de batalha, Nalaon. Mas haverá uma batalha? Perguntou Canler, alcançando Androl do outro lado. Eles pegaram Logain, disse Androl. Não fariam as promessas que estão fazendo se não tivessem. Tudo morre, nossa rebelião, nossas chances de uma Torre Negra unificada, se o perdermos. Então vamos resgatá-lo, disse Androl, continuando a avançar. Hoje à noite. Rand trabalhava sob a luz suave e constante de um globo de Saidin. Antes de Dragomund, ele começara a evitar esse tipo de uso comum do poder único. Apoderar-se dele o deixava enjoado, e usá-lo revoltava cada vez mais. Isso havia mudado. Saidin era parte dele, e ele não precisava mais temê-lo, agora que a mácula havia desaparecido. Mais importante ainda, ele precisava parar de pensar nele, e em si mesmo, como meras armas. Ele trabalhava com globos de luz sempre que possível. Pretendia ir para Flynn aprender cura. Tinha pouca habilidade nisso, mas um pouco de habilidade poderia salvar a vida de alguém ferido. Com muita frequência, Rand usará essa maravilha, esse dom, apenas para destruir ou matar. Seria de se espantar que as pessoas o olhassem com medo? O que Tan diria? Acho que posso perguntar a ele, pensou Rand distraidamente enquanto anotava para si mesmo num pedaço de papel. Ainda era difícil se acostumar com a ideia de Tan estar ali, apenas um acampamento de distância. Rand jantara com ele mais cedo. Fora constrangedor, mas não mais do que o esperado para um rei convidar seu pai de uma vila rural para jantar. Eles riram disso, o que o fez se sentir muito melhor. Rand deixará Tan retornar ao acampamento de Perrin em vez de vê-lo receber honras e riquezas. Tan não queria ser aclamado como o pai do dragão renascido. Queria ser o que sempre fora, Tan Altor, um homem sólido e confiável para qualquer um, mas não um lorde. Rand voltou ao documento à sua frente. Os funcionários em Tiro haviam aconselhado sobre linguagem adequada, mas ele próprio havia escrito, não confiar a ninguém mais, nem a outros olhos, o documento. Estaria ele sendo cuidadoso demais? O que seus inimigos não podiam prever, não podiam combater. Ele havia ficado desconfiado demais depois que Semirage quase o capturou. Ele reconhecia isso. No entanto, guardava segredos guardados há tanto tempo que era difícil revelá-los. Ele começou a ler o documento no início, relendo-o certa vez. Tan havia enviado Rand para examinar uma cerca em busca de pontos fracos. Rand o fizera, mas, ao retornar, Tan o enviará para a mesma tarefa novamente. Só na terceira passada Rand encontrou o poste solto que precisava ser trocado. Ele ainda não sabia se Tan sabia da existência do poste ou se seu pai estava apenas sendo cauteloso. Este documento era muito mais importante do que uma cerca. Rand o examinaria mais uma dúzia de vezes naquela noite, em busca de problemas que não havia previsto. Infelizmente, era difícil se concentrar. As mulheres estavam tramando alguma coisa. Ele conseguia senti-las através das bolas de emoção no fundo da mente. Eram 4. Alana ainda estava lá, em algum lugar ao norte. As outras 3 tinham ficado próximas umas das outras a noite toda. Agora estavam quase chegando à tenda dele. O que elas estavam tramando? Aquilo. Espere. Uma delas havia se separado das outras. Ela estava quase chegando. Avienda. Rand se levantou, andou até a frente de sua barraca e abriu as abas. Ela congelou do lado de fora, como se tivesse a intenção de entrar furtivamente na tenda dele. Ela ergueu o queixo, encontrando os olhos dele. De repente, gritos ecoaram na noite. Pela primeira vez, ele notou que seus guardas não estavam presentes. No entanto, as donzelas acamparam perto de sua tenda e pareciam gritar com ele. Não de alegria, como ele esperava. Insultos. Terríveis. Várias gritavam sobre o que fariam com certas partes de seu corpo quando pegassem. O que é isso? Ele murmurou. Eles não falam sério, disse Avienda. Para eles, é um símbolo de que você está me tirando das fileiras deles, mas eu já deixei as fileiras deles para me juntar às sábias. É uma coisa das donzelas. Na verdade, é um sinal de respeito. Se não gostassem de você, não agiriam assim. Aiel. Espere, disse ele. Como eu tirei você deles? Avienda olhou nos olhos,
mas suas bochechas ficaram vermelhas. Avienda! Corando! Isso foi inesperado. Você já deveria ter entendido, disse ela. Se tivesse prestado atenção no que eu disse sobre nós. Infelizmente, você teve um aluno completamente desmiolado. É uma sorte para ele que eu tenha decidido estender meu treinamento. Ela deu um passo à frente. Ainda tenho muitas coisas para ensinar. Seu rubor aumentou. Luz. Ela era linda. Mas Elaine também era, e Min também, e... ele era um tolo. Um tolo cego pela luz. Avienda, disse ele. Eu te amo, de verdade. Mas isso é um problema, Kame. Eu amo vocês três. Acho que não conseguiria aceitar isso e escolher. De repente, ela estava rindo. Você é um tolo, não é, Rand Altor? Muitas vezes. Mas o que? Somos irmãs de primeiro grau, Rand Altor, Elaine e eu. Quando a conhecermos melhor, Min se juntará a nós. Nós três compartilharemos tudo. Primeiras irmãs? Ele deveria ter desconfiado, depois daquele vínculo estranho. Ele levou a mão à cabeça. Nós compartilharemos você, disseram-lhe elas. Deixar 4 mulheres escravizadas com suas dores já era ruim o suficiente, mas 3 mulheres escravizadas que o amavam. Luz, ele não queria causar-lhes dor. Dizem que você mudou, disse Avienda. Tantos falaram sobre isso no curto espaço de tempo desde o meu retorno que quase me canso de ouvir falar de você. Bem, seu rosto pode estar calmo, mas suas emoções não. Será que é algo tão terrível assim, estando nós três? Eu quero, Avienda. Eu deveria me esconder porque quero. Mas a dor. Você a abraçou, não é? Não é a minha dor que eu temo. É a sua. Será que somos tão fracas que não conseguimos suportar o que vocês suportam? Aquele olhar nos olhos dela era enervante. Claro que não, disse Rand. Mas como posso esperar dor naqueles que amo? A dor é nossa para aceitar, disse ela, erguendo o queixo. Rand Altor, sua decisão é simples, embora você se esforce para torná-la difícil. Escolha sim ou não. Esteja avisado, somos nós três, ou nenhum de nós. Não deixaremos você se intrometer. Ele hesitou, então, sentindo-se um completo libertino, beijou-a atrás dele. Donzelas que ele não percebera que estavam observando começaram a gritar insultos mais altos, embora agora ele pudesse ouvir uma alegria incongruente nelas. Ele se afastou do beijo e estendeu a mão, segurando o rosto de Avienda. Vocês são uns idiotas. Vocês três. Então está tudo bem. Somos seus iguais. Você deveria saber que agora sou uma sábia. Então talvez não sejamos iguais, disse Rand, pois só agora comecei a entender o quão pouca sabedoria possuo. Avienda fungou. Chega de papo. Você vai para a cama comigo agora. Luz, disse ele. Um pouco à frente, não é? É esse o jeito Aiel de fazer as coisas. Não, disse ela, corando novamente. Eu não sou muito habilidosa com isso. Vocês três decidiram isso, não é? Qual de vocês veio até mim? Ela hesitou e depois assentiu. Eu nunca vou poder escolher, né? Ela balançou a cabeça. Ele riu e a puxou para perto. Ela ficou tensa, a princípio, mas depois se derreteu contra ele. Então, eu vou lutar com eles primeiro. Ele acenou com a cabeça em direção às donzelas. Isso é só para o casamento, se decidirmos que você merece o casamento, seu tolo. E seriam nossas famílias, não membros da nossa sociedade. Você realmente ignorou suas lições, não é? Ele olhou para ela. Bem, fico feliz que não haja mais brigas. Não sei quanto tempo temos, e eu esperava conseguir dormir um pouco esta noite. Mesmo assim... Ele parou de falar ao ver o olhar dela. Eu não estou conseguindo dormir, estou. Ela balançou a cabeça. Ah, bom. Pelo menos não preciso me preocupar com você morrendo de frio desta vez. Sim. Mas pode acontecer que eu morra de tédio, Rand Altor, se você não parar de divagar. Ela o pegou pelo braço e gentilmente, mas com firmeza, puxou de volta para sua tenda. Os chamados das donzelas ficaram mais altos, mais insultuosos e mais exuberantes, tudo ao mesmo tempo. Suspeito que o motivo seja algum tipo de terangreal, disse Pevara. Ela se agachou com Androl na sala dos fundos de um dos armazéns gerais da Torre Negra e não achou a posição muito confortável. O cômodo cheirava a poeira, grãos e madeira. A maioria dos prédios da Torre Negra era nova, e esta não era exceção, as tábuas de cedro ainda frescas.
Você conhece um terangreal que possa impedir portais? Perguntou Androl. Não especificamente, não, respondeu Pevara, mudando de posição. Mas é geralmente aceito que o que sabemos sobre terangreal compreende apenas a menor parte do que já foi conhecido. Deve haver milhares de tipos diferentes de terangreal, e se Tain for um amigo das trevas, ele tem acesso aos renegados, que provavelmente poderiam lhe explicar o uso e a construção de coisas com as quais só podemos sonhar. Então precisamos encontrar esse terangreal, disse Androl. Bloqueá-lo, ou pelo menos descobrir como ele funciona. E escapar? Perguntou Pevara. Você já não concluiu que ir embora seria uma péssima escolha? Bem, sim, admitiu Androl. Ela se concentrou e conseguiu vislumbrar o que ele estava pensando. Ouvirá dizer que o vínculo com o guardião permitia uma conexão empática. Isso parecia mais profundo. Ele estava... Sim, ele realmente desejava poder criar portais. Sentia-se desarmado sem eles. É o meu talento, disse ele, relutante. Sabia que ela acabaria descobrindo o motivo. Eu sei fazer portais. Pelo menos, eu sabia. Sério? Com o seu nível de força no poder único? Ou a falta dela? Perguntou ele. Ela conseguia sentir um pouco do que ele estava pensando. Embora aceitasse sua fraqueza, temia que isso o tornasse inapto para liderar. Uma curiosa mistura de autoconfiança e insegurança. Sim, continuou ele. Viajar requer grande força no poder único, mas eu consigo fazer portais enormes. Antes de tudo isso dar errado, o maior que já fiz foi um portal de 9 metros de largura. Pevara piscou. Com certeza você está exagerando. Eu te mostraria, se pudesse. Ele parecia completamente honesto. Ou estava dizendo a verdade, ou sua crença se devia à sua loucura. Ela permaneceu em silêncio, sem saber como abordar aquilo. Está tudo bem, disse ele. Eu sei que há coisas erradas comigo. Com a maioria de nós. Você pode perguntar aos outros sobre meus portais. Há um motivo para Coterem me chamar de pajem. É porque a única coisa em que sou bom é levar pessoas de um lugar para outro. Esse é um talento notável, Androl. Tenho certeza de que a torre adoraria estudá-lo. Imagino quantas pessoas nasceram com ele, mas nunca souberam, porque as tramas para viajar eram desconhecidas. Não vou para a Torre Branca, Pevara, disse ele, enfatizando a branca. Ela mudou de assunto. Você anseia por viajar, mas não quer deixar a Torre Negra. Então, o que importa este terangreal? Os portões seriam úteis, disse Androl. Ele pensou em algo, mas ela não conseguiu compreender. Um rápido lampejo de imagens e impressões. Mas se não vamos a lugar nenhum, ela protestou. Você ficaria surpresa, disse ele, erguendo a cabeça para espiar o beco por cima do parapeito da janela. Chovia lá fora. A chuva finalmente tinha parado. O céu ainda estava escuro, no entanto. O amanhecer ainda levaria algumas horas. Eu tenho tentado algumas coisas que acho que ninguém mais já tentou. Duvido que sejam coisas que nunca foram tentadas, disse ela. Os renegados tinham acesso ao conhecimento das eras. Você realmente acha que alguém pode estar envolvido aqui? Por que não? Perguntou ela. Se você estivesse se preparando para a última batalha e quisesse ter certeza de que seus inimigos não resistiriam, deixaria um grupo de canalizadores treinar junto, ensinar uns aos outros e se fortalecer. Sim, disse ele suavemente. Eu deixaria, e então os roubaria. Pevara fechou a boca. Provavelmente estava certa. Falar dos renegados perturbava Androl. Ela conseguia sentir seus pensamentos, mais claros do que antes. Esse vínculo não era natural. Ela precisava se livrar dele. Depois disso, não se importaria de tê-lo devidamente ligado a ela. Não assumirei a responsabilidade por esta situação, Pevara, disse Androl, olhando novamente para fora. Você me uniu primeiro. Depois que você traiu a confiança que lhe dei ao oferecer um círculo. Eu não te machuquei. O que você esperava que acontecesse? O propósito do círculo não era nos permitir unir nossos poderes. Este argumento é inútil. Você só diz isso porque está perdendo. Ele disse isso calmamente, e se sentia calmo também. Ela estava começando a perceber que Androl era um homem difícil de irritar. Digo isso porque é verdade, disse ela. Você discorda? Ela sentiu o divertimento dele. Ele viu como ela assumiu o controle da conversa. E, além do divertimento, ele realmente pareceu impressionado.
Ele estava pensando que precisava aprender a fazer o que ela fazia. A porta interna do quarto se abriu com um rangido, e Lace espiou. Era uma mulher de cabelos brancos, rechonchuda e agradável, uma combinação estranha para o rabugento Ashaman Canler, com quem era casada. Ela acenou para Pevara, indicando que meia hora havia se passado, e então fechou a porta. Canler teria criado um vínculo com a mulher, tornando-a uma espécie de... o quê? Guardiã. Tudo era ao contrário com esses homens. Pevara supôs que entendia a razão para se unirem aos cônjuges, mesmo que fosse apenas para que cada um tivesse o conforto de saber onde o outro estava, mas parecia errado usar o vínculo de uma forma tão mundana. Isso era coisa de Aes Sedai e guardiões, não de esposas e maridos. Androl a observou, obviamente tentando decifrar o que ela estava pensando, embora esses pensamentos fossem complexos o suficiente para lhe causar problemas. Que homem estranho, esse Androl Genhald! Como ele conseguia misturar determinação e timidez de forma tão completa, como dois fios entrelaçados. Ele fazia o que precisava ser feito, ao mesmo tempo em que se preocupava em não ser ele quem o fazia. Eu também não me entendo, disse ele. Ele também era irritante. Como ele havia se tornado tão bom em entender o que ela estava pensando? Ela ainda precisava pescar para entender seus pensamentos. Você consegue pensar nisso de novo? Perguntou ele. Não entendi. Idiota, murmurou Pevara. Androl sorriu e espiou novamente pelo parapeito da janela. Ainda não está na hora, disse Pevara. Você tem certeza? Sim, ela disse. E se você continuar espiando, pode assustá-lo quando ele realmente chegar. Androl agachou-se novamente com relutância. Agora, disse Pevara. Quando ele chegar, você tem que me deixar assumir a liderança. Deveríamos nos unir. Não. Ela não se entregaria mais às mãos dele. Não depois do que acontecerá da última vez. Ela estremeceu, e Androl a encarou. Há razões muito boas, disse ela, para não nos unirmos. Não quero te insultar, Androl, mas sua habilidade não é grande o suficiente para fazer a troca valer a pena. É melhor que sejamos dois. Você precisa aceitar isso. Em um campo de batalha, o que você prefere? Um soldado? Ou dois, sendo um deles apenas um pouco menos habilidoso, que você pode enviar em diferentes tarefas e deveres? Ele pensou um pouco e suspirou. Tudo bem, tudo bem. Fale com sensatez, desta vez. Eu sempre falo com sensatez, disse ela, levantando-se. Está na hora. Esteja pronto. Os dois se moveram para cada lado da porta que dava para o beco. Ela estava entreaberta intencionalmente, com a fechadura resistente do lado de fora pendurada como se alguém tivesse esquecido de fechá-la. Eles esperaram em silêncio, e Pevara começou a se preocupar que seus cálculos estivessem errados. Androl riria bastante disso, e... a porta se abriu completamente. Dobser enfiou a cabeça para dentro, atraído pelo comentário displicente de Evin de que ele havia roubado uma garrafa de vinho dos fundos depois de descobrir que Lace havia esquecido de trancar a porta. Segundo Androl, Dobser era um bêbado conhecido, e Taim o espancara até deixá-lo inconsciente mais de uma vez por ter bebido vinho. Ela podia sentir a reação de Androl ao homem. Tristeza. Tristeza profunda e avassaladora. Dobser tinha a escuridão por trás dos olhos. Pevara atacou rapidamente, prendendo Dobser no ar e colocando um escudo entre o homem desavisado e a fonte. Androl ergueu um porrete, mas não foi necessário. Dobser arregalou os olhos ao ser içado no ar. Pevara colocou as mãos atrás das costas, olhando-o criticamente. Você tem certeza disso? Androl perguntou suavemente. Tarde demais agora, de qualquer forma, respondeu Pevara, amarrando as tramas de ar. Os relatos parecem concordar. Quanto mais dedicada uma pessoa era à luz antes de ser levada, mais dedicada ela seria à sombra depois de cair. E assim. Então este homem, que sempre fora bastante morno, seria mais fácil de quebrar, subornar ou converter do que outros. Isso era importante, pois os lacaios de Taim provavelmente perceberiam o que havia acontecido assim que... Dobser? Perguntou uma voz. Duas figuras escureceram a porta. Você tem o vinho? Não precisa ficar de olho na frente, a mulher não está. Velin e outro dos favoritos de Taim, Lens, estavam na porta. Pevara reagiu imediatamente, lançando teias contra os dois homens enquanto formavam um fio de espírito. Eles rechaçaram suas tentativas de protegê-los. Era difícil colocar um escudo entre a fonte e alguém que detinha o poder único, mas suas mordaças se encaixaram, silenciando seus gritos. Ela sentiu o ar envolvendo-a, um escudo tentando se interpor entre ela e a fonte.
Ela atacou com espírito, cortando as tramas ao adivinhar onde estariam. Lens cambaleou para trás, parecendo surpreso enquanto suas tramas desapareciam. Pevara se jogou para frente, tecendo outro escudo e esmagando entre ele e a fonte enquanto se chocava contra ele, jogando contra a parede. A distração funcionou, e seu escudo o isolou do poder único. Ela lançou um segundo escudo em Velen, mas ele a atingiu com seus próprios fios de ar. Eles a arremessaram para trás, através da sala. Ela teceu o ar enquanto se chocava contra a parede, grunhindo. Sua visão turvou, mas ela manteve o único fio de ar e, por instinto, lançando para frente, agarrou o pé de Velen enquanto ele tentava correr para fora do prédio. Ela sentiu o chão tremer com a queda de alguém. Ele tinha tropeçado, não é? Tonta, ela não conseguia enxergar direito. Ela se sentou, com o corpo todo dolorido, mas se agarrou aos fios de ar que havia tecido como mordaças. Se o soltasse, os homens de Taim poderiam gritar. Se fizessem isso, ela morreria. Todos morreriam. Ou pior. Ela piscou para afastar as lágrimas de dor e viu Androl parado ao lado dos dois Ashamen, com o porrete na mão. Aparentemente, ele havia nocauteado os dois, sem confiar em escudos que não conseguia ver. Ainda bem, já que o segundo escudo dela não havia sido colocado no lugar. Ela o colocou agora. Dobser ainda estava pendurado onde ela o colocará, com os olhos agora arregalados. Androl olhou para Pevara. Luz, disse ele. Pevara, isso foi incrível. Você derrubou dois Ashamen praticamente sozinha. Ela sorriu satisfeita e, tonta, pegou a mão de Androl, deixando-o ajudá-la a se levantar. O que você acha que a Aja Vermelha faz com o tempo, Androl? Ficar sentada reclamando dos homens. Nós treinamos para lutar contra outros canalizadores. Ela sentiu o respeito de Androl enquanto ele se ocupava, puxando Velen para dentro do prédio e fechando a porta, depois verificando as janelas para se certificar de que não tinham sido vistas. Ele fechou as persianas rapidamente e canalizou a luz para dentro. Pevara respirou fundo, levantou a mão e se apoiou na parede. Androl ergueu os olhos bruscamente. Precisamos levá-la a um dos outros para a cura. Vou ficar bem, disse ela. Só levei uma pancada na cabeça e fez o quarto tremer. O efeito vai passar. Deixe-me ver, disse Androl, aproximando-se, com a lanterna pairando ao lado. Pevara o deixou vagar por um instante, examinando seus olhos, sentindo sua cabeça em busca de caroços. Ele aproximou a lanterna dos olhos dela. Dói olhar para isso. Sim, ela admitiu, desviando o olhar. Náusea. Pouco. Ele resmungou, tirou um lenço do bolso e despejou um pouco de água do cantil. Adotou um olhar concentrado e sua luz se apagou. O lenço estalou suavemente e, quando o entregou a ela, estava congelado. Segure isso no ferimento, disse ele. Me avise se começar a se sentir sonolenta. Pode piorar se você dormir. Você está preocupado comigo? Ela perguntou, divertida, fazendo o que ele disse. Só. O que foi que você me disse antes? Vigiando nossos bens. Tenho certeza, disse ela, pressionando a bandana gelada contra a cabeça. Então você também entende de medicina de campo? Uma vez, fui aprendiz de uma mulher sábia da cidade, disse ele distraidamente enquanto se ajoelhava para amarrar os homens caídos. Pevara ficou feliz em liberar as tramas de ar sobre eles, embora mantivesse os escudos erguidos. Uma mulher sábia aceitou um aprendiz. Não no começo, disse Androl. É uma longa história. Excelente, uma longa história me impedirá de dormir até que os outros venham nos buscar. Emarin e os outros foram instruídos a irem e serem vistos, estabelecendo um álibi para o grupo, caso o desaparecimento de Dobser fosse notado. Androl a encarou, apagando a lanterna. Então, deu de ombros e continuou seu trabalho. Tudo começou quando perdi um amigo para as febres durante uma corrida de lanças prateadas para fora de Mayenne. Quando voltei para o continente, comecei a pensar que poderíamos ter salvado Sayer se qualquer um de nós soubesse o que fazer. Então, fui procurar alguém que pudesse me ensinar.